A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abra ela juntamente comigo em Lucas capítulo 1, verso 26 ao 35. Lucas capítulo 1, 26 ao 35. Evangelho de Lucas é o Novo Testamento e o título dessa mensagem é: Jesus veio para quê? Eu poderia fazer um estudo, mas hoje eu só vou gravar um áudio sobre isso, amém? Para esclarecer um pouquinho mais, para que você possa tentar compreender melhor o que ele veio fazer sobre essa terra. Vamos lá? Vamos ler? Lucas capítulo 1, verso 26 ao 35 está escrito assim, ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Verso 28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Verso 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Verso 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Verso 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? Verso 35 e último. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Aqui eu estou narrando para você aqui como que aconteceu quando foi anunciado que Maria ficaria grávida. Era uma mulher virgem, ela era noiva de José, porém ainda não tinha se conhecido a ele corporalmente, homem com mulher assim, né? Então, ele não conhecia ela, nem ela ele, então os dois ainda não tinham se deitado, não tinham feito um ato sexual. Portanto, ela era virgem. O anjo agora explica que sobre ela desceria a virtude do Altíssimo, um poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo faria que ela ficasse grávida e conceberia a Jesus, o nosso Cristo. Amém? Porém, até aqui nós entendemos que Jesus nasceu e ficou um bom tempo junto com seu pai, com a sua mãe. Ele teve seu caminho todo, pregou para os senhores, né, daquela época, ainda criança. Mas para que ele veio, né? Se ele estava num lugar eterno, de muito luxo, de muito ouro, de muito glamour, por que ele veio morrer por nós, né? Existia um amor do Pai, e ainda existe, né, na verdade, por nós. E Jesus veio resgatar para o Pai aquilo que o Pai tinha necessidade: os seus filhos. Mas vamos passear um pouquinho pela Bíblia para entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Jesus, na verdade, ele veio buscar o que se havia perdido. Por que havia perdido? Porque se contaminou com o pecado. Toda criança que nascia já estava destinada à morte. Por quê? Porque estava nascendo de sobre o pecado. Então, Jesus veio para nos tirar disso. Vamos ver lá em Mateus 18:11. Vamos lá? Mateus capítulo 18, verso 11. Tem um versículo que diz assim, ó: Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Então, tudo que estava perdido, ele veio procurar e ele me achou. Ele achou você. Olha que engraçado, né? Algumas pessoas hoje está sendo a primeira vez que está ouvindo esse áudio. E Jesus, ele te achou. Ele veio buscar você que estava perdido. Às vezes você olha para um filho seu, para uma filha, para o esposo, para a esposa, para um pai, para a mãe, e você diz assim: ah, esse aí já está perdido. Se engana você, é esses que Jesus está atrás. Então ele veio buscar aqueles que estão perdidos mesmo. Mas vamos lá.
Vamos agora para João, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos lá? É mais fácil você achar Apocalipse, se você não tiver muito conhecimento bíblico, né? Vamos lá, 1 João, você vai encontrar a primeira carta de João, capítulo 3 e verso 8. Está escrito assim, ó. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Opa, peraí. Quer dizer que o diabo peca desde o princípio. Já que ele peca desde o princípio, o Filho de Deus se manifestou. Ele veio para isso. Mas ele veio para fazer o quê? Para desfazer as obras do diabo. Conclusão que toda obra que o diabo faz contra você, Jesus veio desfazer. Se o diabo desamarrar o seu cadarço e amarrar um cadarço com o outro de ambas pernas para que você caia, Jesus veio desfazer esse laço. Se o diabo planeja uma macumba contra você, se você tiver temor do Senhor, você buscar o Senhor, Jesus veio desfazer essa obra. Lá em Salmo 140, o salmista Davi diz assim: não cumpras, ó Senhor, o ímpio seus desejos, não deixe ir por diante o seu mau propósito para que não se exalte. Olha só, quer dizer, o próprio Senhor Jesus veio desfazer as obras do diabo. O diabo vem, ele não está vendo Jesus, aí ele faz uma obra contra você. Jesus vem e desfaz. Sabe quando uma pessoa ora por você e ele decreta, ele profetiza que aquela obra de macumba está desfeita? É Jesus desfazendo a obra do diabo. Sabe aquela enfermidade que alguém ministrou uma cura sobre você? É Jesus desfazendo a obra do diabo. Então não se preocupe, basta você buscar a Deus. E Jesus vai desfazer as obras do diabo na sua vida. Olha só para o que ele veio, né? Mas a gente ainda tem mais 2 itens aqui para que a gente possa estar falando, né? Eu quero que você vá lá comigo em Mateus 10:34. Vamos lá, vamos voltar para Mateus. Primeiro evangelho é Mateus, capítulo 10. E verso 34 está escrito assim, ó. Não cuide, quem está falando é Jesus Cristo. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então ele veio também para trazer espada. Portanto, se ele veio trazer espada, a gente estava desarmado, precisávamos dessa espada. O que é a espada? É a palavra de Deus. Então nós não tínhamos entendimento ou conhecimento da palavra de Deus. Hoje você escuta um cafezinho e você simpatiza. Sabe o que é isso? É uma espada. Cada vez que eu prego uma mensagem e você gosta e aprende, você adquiriu uma espada. É assim. Então sabemos que o nosso Senhor veio nos trazer também uma espada. E espada não serve também só para atacar, mas também se defender. Então 2 coisas você pode fazer com essa espada. Tanto atacar o inimigo como se defender. Tanto defender alguém e ajudar alguém. Essa espada é a palavra de Deus, que você tem que andar com ela. Lá em Mateus capítulo 4, verso 4 também, de 4 em diante, está dizendo ali que Satanás, ele começa a lutar contra Jesus usando a própria Bíblia, a própria palavra. Quer dizer, ele usou espada contra Jesus, mas Jesus também usou a espada. Então é possível que alguém pode usar a espada de Deus para o mal? A pessoa pode usar a palavra de Deus para falar alguma coisa errada. Mas a lição hoje é que Jesus veio. Para que ele veio? Ele veio para quê? Nós já aprendemos aqui também nesse terceiro item que ele veio nos trazer espada. Agora vamos lá para João 10:10. Vamos lá? O 4º evangelho, João 10:10, tem outra pérola. João capítulo 10, verso 10, está escrito assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, ele veio, irmãos, mudar a sua situação, porque antes de Jesus, você vivia capengando, caído, prostrado, não tinha valor nenhum. Depois, com Jesus, você começa a andar direito, é glorificado pelo Senhor, é vencedor pelo Senhor, você conquista, você vence. Por quê? Porque Ele te deu vida, e com abundância. O mundo, às vezes eles conseguem lutar e sair vencedores. Nós, a Bíblia diz que somos mais que vencedores. Agora olha que interessante, né? Jesus ele veio buscar o que havia perdido. Então, nunca diga que uma pessoa está perdida. Essa não tem mais jeito, essa está perdida. Jesus veio buscar ela. Ore por ela. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Não fique menosprezando a vinda do nosso Senhor. Ele vem nos buscar. E na outra vez que ele veio desfazer as obras do mal na sua vida. Por que ser tão ingrato? Volta para Jesus. Glorifique Jesus. Dá glória a Deus aí.
porque ele veio desfazer na sua vida e na dos seus familiares. Ele veio desfazer as obras do diabo. Ele veio te trazer espada para que você venha guerrear. E ele veio te dar vida com abundância. Agora junta essas 4 palavras. Ele te achou porque você estava perdido. Desfez as obras do diabo na sua vida. Te colocou uma espada na sua mão e te deu vida com abundância. Quer mais que isso? Olha que bênção, que glória que ele veio fazer na sua vida. Irmãos, que seríamos de nós sem ele? Hoje, espero que você tenha aprendido somente 4 versículos, 4 palavras importantes, que o Senhor é na sua vida. Chegue de achar que você não pode e não consegue. Comece a pensar que você pode e vai vencer. Amém? Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos e fiquem todos no grande e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, abençoados. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, antes que eu termine, tem apenas somente um abraço hoje. O abraço hoje vai para o grupo Caminhando com Cristo e o grupo Vamos Fazer Missões. E os pastores Esmeralda e pastor Alessandro da igreja e para a igreja missionário Caminhando com Cristo e o irmão Antônio de Goiás. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.